Você vai apresentar PowerPoint, né? Isso. Beleza. Então, a gente inicia, eu sempre querendo um voluntário, mas vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer a prece de inicial, tá? Para a gente iniciar primeiro a nossa capacitação e depois eu passo já para Beth já fazer aí né, a capacitação como ela já planejou. Tá bom, gente? Vamos nos acalmar, vamos nos tranquilizar para pedir aos nossos amigos espirituais toda a força que nós precisamos para nos capacitar de forma mais profunda possível e que nós possamos entender a comunicação como o norte do desenvolvimento das nossas tarefas e que nós possamos cada vez mais afinar essa comunicação a ponto de chegar mais longe e chegar com mais qualidade. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Então, hoje a gente vai para para a segunda parte, né? Então, a gente continua o desenvolvimento, né, Beth? Sim. Da capacitação. Deixa eu ver aqui, tem um tema. For- Formação de novos líderes. Formação de novos líderes. E a gente não terminou, né, Isso. na outra, e a gente está continuando agora a segunda parte. Eu acho que é interessante também a gente se alimentar duas vezes, né, do mesmo material, isso é bacana. Bacana. Então, Beth, pode ir lá, tá? Então, queridos, retomando, né, o tema sobre o qual nós estávamos trabalhando, que é a formação de novos líderes e a integração da comunicação social espírita com as demais áreas. Nós trouxemos esse tema na perspectiva de que uma área que precisa trabalhar integrada com as demais demanda construir equipes que tenham esta capacidade de diálogo, né, de interlocução, de atuação, de percepção ampla da realidade dos outros segmentos do centro espírita, porque a comunicação social espírita, como nós sabemos, ela é uma área transversal. Então, é uma área que se integra a todas as outras no sentido de vitalizar as atividades, a vida, enfim, do centro espírita. E por esta razão, é uma área que demanda para que ela cresça, para que as equipes sejam equipes que estejam sempre se alimentando da entrada, do treinamento, da capacitação dos seus participantes, ela requer um processo de formação de lideranças, porque não é possível a gente gerir e trabalhar uma área que tem essa transversalidade, cada um de per si realizando as suas tarefas. É claro que muitas vezes nós fazemos isso, mas não é o mais produtivo. As áreas de comunicação social, elas são áreas que demandam lideranças fortes, lideranças formadoras de novos líderes, até para que a comunicação social no movimento espírita ela atinja esse status que todos nós comunicadores esperamos que um dia, né, se concretize nas nossas fileiras. Então, nós trouxemos 4 aspectos da formação de novos líderes para dialogarmos. A exemplo do encontro passado, em que nós temos um número de pessoas onde essa questão do diálogo
ela é favorecida, nós também vamos conduzir assim. No primeiro encontro, nós trabalhamos muito o senso de observação, que é aquele que quer formar novos líderes precisa ter, desenvolver esse senso de observação. E o outro aspecto que nós trabalhamos foi a questão do aprendizado, né? Aprender a amar todos os nossos colaboradores. O exercício do amor à ação, do amor ágape, que assegura que o líder vai se tornar um propulsor, auxiliando o progresso dos seus colaboradores. Então, foi dois diálogos muito produtivos que nós tivemos. E para desafiá-los nesse sentido, quanto ao senso de observação que vocês têm sobre as suas equipes, os seus companheiros de trabalho, enfim, aqueles que estão trabalhando junto, e o quanto está desenvolvido em cada coraçãozinho aí o amor ágape, eu pedi então para vocês trazerem uma folha de papel, porque eu quero, né, que vocês façam o seguinte exercício, tá? Tá aparecendo aí na tela o PPT? Tá Sim? aparecendo sim a imagem. Tá. Então, vocês estão vendo esses perfis aí, né? Ó, Sim. então, eu vou pedir Eu vou para ficar aqui um vocês tempo fazerem. com a câmera fechada que eu tô comendo. Desculpa. Tá. Então, vocês estão vendo no lado da folha que diz assim: observando-me. O que eu proponho que vocês façam? A gente vai ter alguns minutinhos para fazer isso. É um trabalho de introspecção, é um mergulho de autoconhecimento. Que vocês se observem como liderança. Liderança é todo aquele que influencia alguém, né? Nós temos esse conceito. Toda vez que eu influencio, de alguma forma, eu exerço uma liderança, se não uma liderança de direito, mas uma liderança de fato. Então, convido vocês a desenvolverem esse senso de observação em relação a si mesmo, colocando ali como vocês se veem como liderança. Quais são os valores, quais são os conhecimentos nessa área que vocês têm, quais são as habilidades que vocês entendem que já possuem, que estão desenvolvendo, quais são as atitudes, e, sobretudo, aquilo que vocês entendem que precisam conhecer, que precisam desenvolver de habilidade, atitudes que precisam ser transformadas. Fiquem bem à vontade, esse exercício, gente, não há necessidade de compartilhamento depois, só se alguém quiser compartilhar, mas é alguma coisa para a gente, tá? E depois, do outro lado da folha, eu quero convidá-los a observar o outro. Que outro? Aí fica a escolha de vocês. Alguém da equipe que vocês desejam exercer o seu senso de observação. Sendo assim, muito tranquila essa observação e, sobretudo, muito sincera, porque isso vai ficar com vocês. Como é que eu vejo esse outro? Escolham. A minha sugestão é que vocês escolham a pessoa mais desafiadora com quem vocês trabalham na equipe da comunicação social. Aquele com que vocês tenham mais conflitos, mais pontos de divergência, tá? Aquele que mais nos desacomoda, não vou dizer incomoda, mas o que mais nos desacomoda, né? Aquela pessoa que realmente a gente precisa fazer um esforço para compreender e para exercer o amor ágape, para agir bem com ele. Vamos fazer esse exercício? Ah, então, de um lado, observando-me, do outro, observando
o outro. Então, alguns minutinhos, né, para que a gente possa fazer esse exercício. No caso aí, eu me observando meus valores e comportamento. Isso, valores, conhecimento. Como é que você se vê como liderança? Mas é para Hum. escrever ou desenhar? Escrever. Vai Tá, anotando, fazendo um tá, checklist aí, tá? tá bom. Obrigada. Nada.
E aí, amigos? Tranquilo? Tranquilo. No início foi um pouquinho meio assim, como que eu posso dizer? Como me observar, mas observar o outro foi mais fácil um pouco. Foi mais fácil observar o outro. Uhum. É verdade, sempre é mais fácil a gente observar o outro, né, do que a si Sim, mesmo. é uma perspectiva que a gente tem, né? É, Verdade. mais algum comentário, gente, que vocês queiram fazer nesse exercício? Como é que vocês se sentiram fazendo ele? Foi, Eu consegui, eu consegui fazer uma lista minha aqui, me é? observando, né? Estão me escutando bem? Estão, né? Sim, Sim, Então, sim. e sim. Eu consegui me ver, né, me observando valores, conhecimento, liderança. Eu sou uma pessoa meio decidida, embora que eu tenha um TDAH, né, um transtorno, sim. eu sou uma pessoa bem observadora, né? Olha que Eu sou uma bacana. pessoa esforçada, sou uma pessoa amiga, sou uma pessoa interessada, dedicada, sou uma pessoa hábil, competente, né? E estou em total crescimento. Porém, eu percebo, né, nesses trabalhos que eu ainda, às vezes, eu me melindro, né? Aí eu acabo ficando desconfiada, exigente e muito ríspida às vezes, rígida, né? Mas sou uma Sim, pessoa consciente dessas minhas atitudes. E, logicamente, eu busco melhorar, né? Ser uma pessoa, né? E, na verdade, eu sou uma pessoa que não gosta de ser confrontada. Essa é uma realidade também, olhando para dentro de mim, e eu não gosto de ser contrariada. Tá? Quando eu muito levo bom. uma ideia, uma fala, e aí o outro começa a discordar, me irrita. E Olha aí. observando, é isso aí, né? Agora, Aham. observando o outro, né? Como vejo o outro, né? Como foi falado aí, a pessoa mais desafiadora, eu percebo o outro da seguinte forma, né? Primeiro que eu olho bastante as qualidades do outro, aquilo que eu quero dele como meta modelo para mim, que me inspira, me faz continuar voltando, de estar ali. Porém, eu sou uma pessoa muito crítica, né, na visão alheia. Como eu mencionei, eu vejo que o outro possui um discurso diferente também da fala. Às vezes, tá, mas a doutrina fala isso, aí eu discordo, porque uma coisa é o fato do que está escrito, depois existem interpretações. Interpretações diferentes, às vezes também percebo que as pessoas querem enfiar de goela abaixo, e também quando a gente manifesta a opinião, aí, não, eu discordo. A gente não está aqui para discordar. A doutrina, ela nos ensina o respeito, o amor, a caridade, a Certo. Aham. fraternidade, a generosidade e principalmente, né, o respeito, né? Essa para pacificar e harmonizar. E eu vejo, né, que o outro também quer ter a mesma razão que eu quero, né? Então, assim, não dá certo, né? Ou eu dou Tá razão bom. para o outro, né, e fico com a felicidade. E é isso, né? Eu busco, né, olhar, né, o lado esforçado da pessoa e ver o melhor dele, aquilo que me inspira para que a gente possa trabalhar, né, em prol do coletivo, né? Tá E eu bom, possa muito crescer. obrigada. Valeu, olha, uma bela reflexão aí, meu amigo. Agora nós temos o Rodney e o Maurício com a mão levantada. Eu não sei qual é o primeiro aí, mas um de vocês é o Maurício, é o Rod? Tá. Rodney, por Obrigado, favor. Maurício. Deixa eu baixar a mão aqui já. Eu anotei assim que, observando-me, a primeira questão que eu venci, e sou grato pelos relacionamentos humanos, que foi vencer a timidez, de falar em público, tá? Então, observando-me, essa questão aí eu consegui vencer através do relacionamento humano. Então,
Também eu sou muito insistente quando existem dificuldades, não sou de desistir facilmente, eu sou até meio teimoso, eu insisto no projeto e vamos lá e dá certo, né? Dá certo. Sempre à disposição em ajudar e isso é uma troca dos dois lados, né? Então, geralmente eu faço assim de conversar, ter o diálogo em grupo, né? Já que a gente tem uma equipe, mas também focar em, às vezes, conversar particularmente com algum determinado integrante, porque é dessa forma que a gente vai estreitando os laços, né? Sempre aberto às novas ideias, cooperação de projetos. Quando eu passo para alguém o projeto, eles querem que eu tenho já pronto na cabeça, mas eu gosto de passar para que a pessoa vai lá e faça do seu jeito, coloque, né, da forma que ele ou ela pode começar a pensar no projeto, e aí a gente inverte, né? Então, se eu passei se eu deleguei para alguém uma atividade, ele vai ser o protagonista e eu serei a pessoa de apoio. Eu inverto daí a situação. Então, tudo isso eu devo ao relacionamento humano. Então, tudo isso que eu posso hoje falar, sou desta forma, é porque alguém ajudou a construir determinadas coisas no meu comportamento, observando outras pessoas positivamente e procurando extrair o melhor delas para uma referência, né? Ao contrário, agora, Uhum. observando o outro, quando você falou assim, quem você tem mais dificuldades, eu tenho dificuldade com o senhor de uma idade muito avançada, que tem dificuldades com tecnologia, né? E está à frente de um programa que a gente produz junto. Então, é onde eu tenho que exercer a paciência, de poder ensinar ele quando pede socorro. Então, assim, mas é uma coisa interessante, porque eu vejo nele o potencial. Ele tem um carisma nato e ele precisa desenvolver isso mais, e eu tenho sempre incentivado. Se você errar durante a apresentação, esquecer, brinca que o alemão tá te chegando perto, tá te pegando, porque eu falo para ele assim, ó, nada mais é verdadeiro que nós passarmos as nossas fragilidades também. Né? Então, assim, eu deixo ele bem à vontade para que ele apresente o programa de forma honesta, tá? Eu tenho dificuldade, assumo, eu tenho dificuldade aqui, eu peço ajuda, o diretor entra no ar, a gente se diverte, a gente quer se divertir fazendo o nosso trabalho, né? Então, Certo. digamos assim, tem que valorizar ele, principalmente porque no momento que eu tive a intuição de convidá-la para fazer esse programa, bem lá atrás, foi bem numa noite em que ele estava prestes a cometer o suicídio, né? Até Nossa. mostrou lá o lugar onde estava a corda pendurada. E aí, é lógico, a gente conversou e surgiu a ideia. Falei assim, não, você tem um potencial que você pode fazer isso. Então, eu vejo assim, a minha maior preocupação é ele, mas ele tem, assim, me trazido também grandes momentos de alegria e eu tenho incentivado, eu cobro dele também, porque não, pessoa assim não, você não pode dar folga, não, tá? É. Tem que cobrar para mantê-los em atividades, com a mente ocupada. Então, é mais nesse sentido, tá? Eu observar o outro também com esse cuidado e, ao mesmo tempo, eu vou aprendendo exercer determinadas qualidades que eu ainda não tenho. Então, a dificuldade surge para lapidar a gente naquilo que é uma deficiência entre nós, tá bom? Muito obrigado, Rodney. Belo depoimento. Maurício, Vou tentar se o pessoal está me escutando bem? eu Vou estou, tentar ser, sim. Sim, vou sim, tentar ser sim. sucinto aqui. Só para falar com o Rodney do problema que ele tem com esse senhor, paciência requer muito exercício. Bom, vou tentar ser muito sucinto, que é um assunto bem extenso para a gente debater, mas vou tentar ser sucinto aqui. Nessa parte de observando-me, eu trabalho na área de tecnologia. E sempre trabalho com áreas de projetos e com muita gente envolvida nos projetos que eu trabalho. Então, é relacionamento para lá e para cá, a gente, né, acaba tendo um certo conhecimento de relacionamento com as pessoas, de trabalho e tal. Na parte de observando, eu me vejo e eu também escuto feedback das pessoas que eu tento ser um cara com uma função de educador,
apoio os trabalhos, né, de quem está fazendo, incentivo os trabalhos. Eu fomento a união e a harmonia entre o grupo. Eu acho importante sempre isso, você fomentar isso no trabalho que você está exercendo. É, tento ter a função de facilitador entre os trabalhos, como eu tenho um certo conhecimento na área tecnológica, eu ajudo as pessoas que me procuram, tento ajudar. E então eu me vejo nessa parte de facilitador, incentivo talentos, que eu acho importantíssimo você incentivar talentos que você vê, assim como o Rodinei com esse senhor, é um talento, tem que incentivar mesmo, tem que botar para frente. E promover o trabalho em equipe, sempre. Nada traga só para si. Eu tento fazer sempre isso, trazer o trabalho sempre de equipe. E observando o outro, eu acho que foi mais difícil para mim, e antes eu não reconhecia, não tinha essa visão. Depois que eu vim ser espírita, que eu comecei a ter uma visão mais ampla e mais sucinta e mais objetiva. Eu vejo o outro, né, como um aprendiz que nem eu. Ele está aprendendo que nem eu. E nada mais é das pessoas que a gente tem certos problemas, às vezes de comunicação, de relacionamento, como um espelho meu. Ele está se espelhando em mim, ele também tem problema comigo. E a gente tenta, né, ver dessa forma que fica muito mais fácil, né? Como alguém que tem a contribuir, uma contribuição única. Assim como eu tenho, como o Rodney tem, como o Duque tem, como a Beth tem, cada um tem a sua contribuição única, que você pode contribuir de alguma forma. O outro, né? Eu vejo o outro assim. E como uma alma em serviço. Estamos aqui a serviço. Então, eu vejo o outro dessa forma. Tentei dar uma resumida, tem muito mais assunto, mas para não prolongar muito, é essa a minha forma de ver, me observar e observar o outro. Obrigado, Maurício. Nos deixa bastante campo também para reflexão, tudo isso que tu falas. A Fernanda caiu? Não, eu só abaixei a mão, mas eu Ah, quero falar. Caí, tá. não. Então, Aqui, tá bom. calma, Pet. Calma, eu tô. Não, Então vamos não lá. precisa ficar desesperada, não, que eu tô aqui. Ok. Então, eles falaram, né? O. Caraca, esse nome dos dois. O Da gente Rodney e o Maurício. que nem o Rodney e o Maurício falou, e a Magda, minha amiga, É, né, falou. mas quem tá é a Magda, né? É a Então, Magda. ela que começou a falar, no caso. Então, como que eu disse no início, que é difícil, né, a gente observar a gente, mas é mais fácil observar os outros, né? E eu, negócio de liderança, eu vou falar primeiro, começar pelos outros, depois por mim. Pode ser? Pode, Então, claro, eu fique à vontade. observo as pessoas com se gentileza, né? Negócio de pessoa ser gentil, né? Focados, pessoas assim, focadas assim, no assunto, né? Prestativos, atenciosos. E eu, mesma coisa, só que ao invés de ser gentileza, vou ter gentil, focada, proativa e atenciosa. Olha Então, aí. eu vejo assim, essas pessoas, né? E eu também me vejo desse jeito, assim, sendo uma pessoa assim, gentil, porque gentileza gera gentileza, né? É, Então, nós temos que também ver como que os a Magda outros. te tapou de coraçãozinho aí, viu? Obrigada, minha vida. Então, você, caraca, eu até me perdi. Então, você, às vezes, você está liderando uma equipe. E às vezes você não sabe se você está fazendo o trabalho certo, se está indo bem, né? Ao seu olhar, você está indo bem, né? Como liderança, como líder. E ao olhar do resto, né, da equipe, pode ser que você às vezes não esteja sendo uma boa líder. Tem que melhorar nisso ou naquilo. Então, eu faço de tudo para dar o meu melhor. É Muito isso. bom, muito bom. Gente, eu aconselho vocês assim que guardem essa folhinha, né? Guardem,
como um roteiro. Por quê? Porque durante o processo de liderar e de formar novos líderes, quando vocês se observaram, vocês relacionaram uma série de competências que vocês têm. Todos vocês elencaram competências, conhecimento, habilidade, atitudes que vocês têm no terreno da liderança. Então, toda vez que houver algum desafio maior, corram lá na folhinha e olhem aquilo que vocês sabem que tem e que vocês podem colocar naquele momento para auxiliar, a harmonizar, a organizar, a alavancar o processo das equipes e, principalmente, auxiliar este outro que vocês analisaram pedi para analisar o mais desafiador, mas tem outros que vocês vão fazer análise. E sabendo, fazendo essa análise, identificando aquelas potencialidades que o outro tem, fica mais claro o caminho que nós precisamos promover para o caminho que nós precisamos percorrer para promover essa formação de novos líderes. Você precisa, liderança é basicamente gostar de gente. A gente precisa gostar das pessoas e querer trabalhar com as pessoas. Agora, para isso, nós precisamos conhecer as competências que nós temos, saber aquelas que nós ainda não desenvolvemos e precisamos desenvolver, e aquelas competências que as pessoas têm, as que elas precisam desenvolver, para que se dê esse encontro, né? Então, acho que essa folhinha fica para vocês assim como um roteirinho, e que ele pode ser refeito a todo momento, quando a gente sentir necessidade. Poxa, como é que eu estou? A Fernanda trouxe isso. Às vezes o meu processo de liderança pode não estar sendo bem avaliado. Então, é o momento de eu me observar, desenvolver o meu senso de observação e aprender a amar essas pessoas todas, que foram os primeiros itens que nós desenvolvemos aqui. Tá? Depois, desenvolvendo esse senso de observação, foi muito bom ver assim, com a facilidade com que vocês se observaram e observaram o outro, né? O que mostra, e acho que não pode ser diferente num comunicador, essa vocação que nós temos para trabalhar com pessoas. E liderança é basicamente isso. A gente pode ter assim o auxílio de ferramentas de gestão, de questões que são mais operacionais, mas liderar é ser. Então, basicamente, liderar é trabalhar com pessoas, saber gerir pessoas, agregar pessoas. Tá? Então, neste processo de formação de novos líderes, tem um outro aspecto que eu trouxe para a gente conversar também, que é a questão do apoio emocional, psicológico e espiritual aos líderes em formação. Quando eu estou formando a minha sucessão como líder, é muito importante que essas pessoas em formação elas se sintam apoiadas emocionalmente, psicologicamente e também no terreno espiritual. Por quê? Porque a liderança ela é sempre uma vitrine, a gente sabe disso. Quando os adversários da tarefa, estejam eles no mundo espiritual ou na terra, eles desejam
fragilizar as nossas fileiras, eles miram onde? Na liderança. Porque eles sabem que, se fragilizarem a liderança, é mais fácil atingir os objetivos de desagregar a equipe, de desestruturar a equipe. A gente vai dizer, não, Beth, mas todos nós trabalhamos para Jesus, a gente não trabalha para um líder encarnado. É verdade. Ao fim e ao cabo, nós trabalhamos para Jesus. Mas todos nós já passamos por processos de desagregação em equipe e a gente sabe quanto tempo a gente leva para reestruturar uma equipe quando nós temos um processo de liderança que fica comprometido, que falha, que se afasta. Existe uma perda de vigor. Existe um tempo, às vezes, considerável que se leva até que a equipe se afinize, se harmonize de novo. Então, a liderança encarnada, ela é uma ferramenta importante. Então, por isso que quando nós estamos formando alguém, é necessário a gente pensar em como fazer para apoiar emocional, psicológico e espiritualmente essas pessoas. E tem alguns aspectos que a gente traz e elenca aí que são fundamentais nesse apoio. O compartilhar experiências. Vocês trouxeram isso na avaliação de vocês aí, como trabalhar em equipe, como ouvir as pessoas, como acolher sugestões. São nesses momentos em que nós compartilhamos experiências, não só as que nós temos como liderança, mas também a que os liderados possuem. Quando a Fernanda diz muitas vezes, o meu processo pode estar em avaliação e pode não estar bem avaliado, como é que eu sei disso? Compartilhando experiências, compartilhando visões, no diálogo, na interlocução, na abertura para ouvir. E quem se abre para compartilhar experiências ou para ouvir as experiências da liderança, sente-se apoiado emocionalmente. Porque existe esta vibração de natureza espiritual na nossa tarefa, que quando nós estamos para assumir uma tarefa de liderança, nós sentimos esse envolvimento espiritual, tanto dos bons espíritos que estão apostando na nossa tarefa, que querem impulsionar os processos com os quais nós estamos nos compromissando, quanto aqueles que muitas vezes são nossos adversários ou adversários da tarefa e que tentam, por N caminhos, nos demover. Então, quando nós compartilhamos experiências, como foi para nós assumir, como foi vencermos as dificuldades, como foi tratarmos com a equipe, como foi estabelecermos um elo de confiança, vínculos mais duradouros, tudo isso vai fortalecendo aquele que está em formação. Tá? E enquanto a gente vai compartilhando experiências, também nós vamos nos abrindo a sugestões, vendo qual é a visão daqueles que estão na nossa equipe, respondendo os questionamentos para auxiliar nos momentos de dúvida, e são muitos, porque quando nós estamos estabelecendo uma perspectiva de liderar, muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos como é que as coisas acontecem, quais são as lutas, quais são as dificuldades enfrentadas. E o líder, quando ele está formando novos líderes, ele precisa se colocar à disposição para buscar conduzir essas dúvidas, trazer algumas propostas, algumas sugestões, enfim. Tá? E uma das coisas mais importantes, quando nós estamos formando novos líderes, muitas vezes isso é uma coisa básica do relacionamento humano.
nós erramos uns com os outros, porque nós somos imperfeitos. Então, não é se nós vamos errar com o outro, é quando nós vamos errar, porque nós erramos. Então, o coração precisa estar preparado sempre para perdoar. Puxa vida, mas eu apostei, eu treinei, eu trouxe, eu compreendi, eu auxiliei e a pessoa errou comigo. Isto é da natureza das nossas relações humanas ainda imperfeitas. Então, perdoar os erros quando nós estamos tratando de formar novos líderes é essencial, é fundamental, tá? Assim como refrear os impulsos, que muitas vezes a gente tem vontade de mandar tudo pelos ares, tá? Tem aquele impulso da nossa agressividade ainda, que muitas vezes é contida, mas não é educada. Então, a gente precisa estar preparado para isso, porque há horas que se torna convidativa à explosão. E aí, quando nós estamos formando lideranças, se a gente não refrear esses impulsos, que é de dizer para a pessoa, acabou aqui, terminou, daqui nós não avançamos. A minha paciência contigo se exauriu. Às vezes a gente tem impulso de fazer isso. Então é o momento de refrear, porque nem todo mundo chega no estágio que nós desejamos, no momento que a gente quer. Assim como nós não chegamos no estágio que o Cristo propõe para nós, a não ser no momento que nós decidimos e ele entende e ele compreende. Então, um aspecto que eu trouxe para a gente conversar e queria ouvi-los sobre essa questão na formação de liderança. É comum a gente ter esses diálogos com os nossos liderados, no sentido de fazer esse tipo de abordagem, compartilhar experiências, acolher sugestões, auxiliar nos momentos de dúvida, ter aquele diálogo aberto no sentido de trabalhar sobre os erros, sobre as questões que não ficaram bem resolvidas, admitir os impulsos que nós tivemos que refrear. Como é que isso funciona para vocês? Vamos lá, Rod. Agora abrir o microfone. Não é tarefa fácil, né? Porque uma coisa você enxerga naquele colaborador, um amigo de caminhada, e às vezes você ter que ter uma conversa que você não desejaria, não estava nos seus planos, mas que pelo trabalho, pelo projeto, às vezes você tem que pontuar. Então, a gente começa a analisar da seguinte forma: para a consciência e também pelo relacionamento e pelo respeito, a conversa deve existir de forma franca, separada, né? E chegar e tentar, primeiramente, identificar qual é a situação em que a pessoa não está fazendo essa entrega. Pode haver interferências, né? Então, a gente vai, primeiramente, buscar da pessoa ela mesma responder o que está acontecendo para ela não estar correspondendo como antes estava colaborando com determinadas funções ou qualquer outra atividade, né? E aí propor se ela quer continuar, se não quer parar por um tempo. Então, assim, é que cada caso vai ter alguma situação específica, né? Mas, assim, o primeiro movimento nosso é realmente chegar
conversar com a pessoa para verificar se ela tem alguma dificuldade externa que está atrapalhando o seu andamento, sua produtividade. Vendo que não há nada, né, e que de repente a pessoa perdeu o interesse, né, aí a gente tenta incentivar mais um pouco, né, tenta ver se corresponde, se não é algo momentâneo, e depois disso, se caso não der mesmo, né, não dá mais, eu acho que da melhor forma possível, assim como entrou, sai também do projeto, e sempre a gente deixa as portas abertas, porque volta e meia pode ocorrer da pessoa voltar depois que ela refletiu, né, que poderia ter colaborado mais, mas tem que haver esse esforço, né, da gente tentar primeiramente buscar a dificuldade da pessoa e trabalhar em cima se a gente consegue trazê-la de volta, e se não der, continua da mesma forma, sempre com portas abertas, com a mesma alegria, a mesma amizade, e é assim que eu procedo. Beth, seu microfone está fechado, a gente não ouviu. Entendeu? Abriu agora? Estava Sim. dizendo que todas as habilidades, o conhecimento, as atitudes, ou grande parte delas, para fazer esse tipo de abordagem que tu estavas trazendo, devem estar escritos lá na tua folha quando tu fez a observação. Se tu fores olhar a tua folhinha, ah, tu tens os elementos para esse tipo de abordagem que tu estás trazendo aí. Isso é bem importante. Maurício, tu havias levantado a mão, né, meu amigo? Não? Eu até tinha levantado a mão, mas o Ah, Rodinei tá. falou basicamente tudo que eu ia falar. É, Tem que pois ser é. não é fácil, como o Rodinei falou, não é fácil, mas tem que ser uma abordagem particular, com amizade, com tolerância. E até hoje, né, a gente sempre tem